Você tentou fazer o quinto Sufoex, você elaborou, né, Hum. tudo direitinho, mas você desistiu. Por quê? Eu cheguei até a fazer uns desenhos, fazer um logo e tal, mas aí eu tive que parar por uma série de motivos. Olá, eu sou a Sara Braga, coordenadora desse evento maravilhoso que é o Sufoex, e também a diretora da Saber, Sara Braga Eventos Reeducacionais. A gente está de volta aqui com o terceiro e último episódio da breve história do Sufoex. E falando nisso, seria legal a gente pedir para o Felipe, aqui o meu esposo, o criador da série, para responder essa pergunta que eu fiz para ele. Eu cheguei de fato a desenhar o quinto Sufoex, né? E a gente pensava em fazer e ampliar, inclusive, o quadro de palestrantes internacionais. Tínhamos convidado para esse novo evento 2 palestrantes internacionais, mas eu tive uma série de contratempos, uma série de aborrecimentos, e para ser muito sincero, algumas desilusões muito sérias que eu tive com algumas pessoas da área. Então, foram aborrecimentos muito ruins naquela época. E eu realmente fiquei um bocado desiludido e resolvi me afastar da ufologia civil por um tempo. Fiquei alguns anos, né, assim, quieto no meu canto, continuei estudando, continuei pesquisando, continuei com os intercâmbios internacionais, mas apesar de fazer uma palestra ou outra, uma entrevista ou outra nos meios de comunicação, eu não quis mais fazer o Sufoex. Fiquei alguns anos quieto, por causa de algumas desilusões. Uma coisa que foi muito interessante também, que você adicionou a partir do quarto, se não me engano, foi música, né? Como eu falei no nosso episódio anterior, naqueles tempos nós tínhamos um sério problema de monotonia. A maior parte das palestras eram boas, eram interessantes, eram enriquecedoras, mas eram muito monótonas. E as pessoas que iam aos eventos pela primeira vez ficavam entediadas. Né? Elas estavam interessadas, mas aquele ritmo lento de exposição e tal, cansava às vezes as pessoas. E eu tive então a ideia, como eu já lidava com artes, né, com mentalismo, com música e tal, falei, eu vou começar a introduzir música, fundo musical, né, para fazer a abertura dos eventos, né, e inclusive como fundo das minhas palestras. Então essa ideia de introduzir música foi muito bacana, porque deu um novo ar, deu uma vivacidade para o ambiente, né? E eu usava músicas eletrônicas e eletroacústicas que às vezes tinham assim uns efeitos eletrônicos, uns efeitos meio de ficção científica. Isso parece que envolvia mais as pessoas na temática. E eu passei a usar músicas sempre nas minhas palestras, não só de ufologia, mas também sobre outros temas. Então, quando a pessoa estava pensando em dar uma cochiladinha, vinha um... Às vezes eu combinava, né, com quem estava lá no controle de som e tal, né, quando eu fizer um gesto assim, você aumenta o volume, então às vezes quando eu percebia que o assunto estava um pouco devagar, eu combinava um gesto, né, e o sujeito lá aumentava o volume, então, e a pessoa já ficava ligada novamente. Foi uma sacada bacana, deu muito certo, foi uma coisa que eu gostei demais de ter feito. E sobre inovações que você estava comentando sobre o quarto Sufoex, houve até o lançamento de um livro, né? Foi. Fala um pouquinho, por favor. Foi uma outra coisa que a gente pensou em fazer, né, para enriquecer o evento lá em São Paulo. Quando nós fizemos lá no Centro de Convenções Rebouças, eu convidei o pesquisador Marco Antônio Petit de Castro, que já era bastante conhecido por umas pesquisas de campo que ele fazia lá na Serra da Beleza. Era um trabalho bem legal de contatologia, né? Ele fazia vigílias e estava documentando aparições de fenômenos luminosos, fenômenos aéreos desconhecidos, e ele escreveu um livro. Foi o primeiro livro dele, né? Os Discos Voadores e a Origem da Humanidade. Eu já tinha feito umas palestras com ele no Rio de Janeiro, e o Marco Antônio gentilmente falou, é legal essa ideia, né? Ele topou, e nós fizemos então o lançamento desse primeiro livro dele lá no Sufoex, no Centro de Convenções Rebouças. Foi uma inovação bacana também, que a gente pretendia repetir, né? E fizemos também nesse mesmo evento, quando a gente teve lá a presença do Walter Andrews Jr., que era o presidente internacional da MUFON,
Nós trouxemos ele ao Brasil, foi a primeira vez que ele esteve, né, no nosso país, para fazer uma palestra. Foi quando ele me convidou também para ser o diretor nacional da MUFON do Brasil. Um cargo que eu ocupei com muita brevidade e que inclusive acabou sendo um dos fatores que me levou a me afastar um pouco da ufologia civil e não realizar o Quinto Sufoex. Mas isso é um assunto talvez para uma outra ocasião. E outra coisa que foi muito bacana, né, e que todo mundo já usava, mas eu não vinha usando, não tinha adaptado ainda aos nossos eventos, que era a exposição de fotos. Nós começamos a fazer exposição de fotos no quarto Sufoex. Nós fizemos, né, pusemos alguns painéis, e um artista plástico também foi lá e colocou uns quadros, né, com a temática de discos voadores. Ficou bacana, né? Então foi um evento assim que trouxe algumas inovações, trouxe algumas inspirações para que a gente pudesse tentar dar continuidade a esse trabalho. Lamentavelmente, como você mesma acabou de mencionar, quando a gente teve a ideia de realizar o Quinto Sufoex, algumas desilusões me levaram a desistir, né, de dar continuidade à série, até que você aí apareceu e resolveu ressuscitar o nosso evento anos depois com o quinto e o sexto Sufoex. Foi mesmo, gente, foi uma ideia bacana que surgiu num momento muito conturbado para todo mundo, né? Foi durante a pandemia da Covid-19, foi muito complicado. E eu falei para ele, eu falei, vamos fazer um evento virtual, vamos fazer o Quinto Sufoex, porém virtualmente. E a ideia não poderia ter sido melhor, né? Foi um prazer enorme, porque foram muitos palestrantes geniais de vários países, então a gente fez os convites, eles foram aceitando. Claro que houveram alguns problemas, especialmente no quinto, né? Mas deu tudo certo, o sexto foi ainda melhor e o pessoal tá gostando bastante. Inclusive, gente, estão lá na playlist do programa Cultural Maravilhas e Mistérios do YouTube, no canal do Felipe. Vocês podem olhar lá na playlist Quinto e Sexto Sufoex. Deem uma conferida porque estão lá o tempo todo e são palestras excepcionais. Mas eu achei muito legal, né, essa coisa de fazer o evento virtual. Ficou muito bom. Foi uma ideia legal mesmo, porque isso reduziu muito custos, né? Porque fazer evento nunca é muito barato, né? Pois auditório, principalmente isso. Pois é, auditório, hotel, né, transporte, alimentação. E é claro, você quando recebe visitantes de fora do país, você procura levá-los a pontos turísticos, contratar, né, um guia de turismo, enfim, vocês que também já trabalharam com evento e conhecem eventos ufológicos, sabem que muitas vezes é custoso, né? Então, aí achei a ideia muito legal, porque aí cada palestrante, né, de diversos países pôde participar, gravar a palestra de um tema da escolha dele, sem interferências, né, porque era uma coisa muito chata que acontecia em certos eventos de ufologia, inclusive nos nossos também, era de pessoas que faziam a mesma pergunta para o palestrante de maneiras diferentes. Nossa. Então o cara já tinha respondido alguma coisa e aparecia outro e fazia uma mesma pergunta que, né, já tinha sido feita. Então isso ocupava o tempo e cansava também os ouvintes. Falava, poxa, mas já foi falado isso, agora vem um outro perguntar a mesma coisa. Então foi essa coisa da palestra virtual. Eu achei uma ideia fantástica, porque cada um grava isso no espaço que quiser, na hora que quiser, edita como quiser, põe as ilustrações que quiser, e não tem o problema de ser interrompido, né, por alguns curiosos, alguns chatos, inconvenientes, que podem cortar uma palestra interessante com perguntas que não são relevantes, que acontecia e ainda acontece em alguns eventos, não só de ufologia. Então essa coisa da palestra virtual foi muito legal e nos possibilitou, inclusive, retomar contato com alguns velhos colegas, com antigos pesquisadores que nós já conhecíamos na década de 80 e com os quais retomamos um contato mais dinâmico e que passaram a conhecer você também, que agora você ficou aí, virou o xodó aí dos pesquisadores internacionais. A Sara está conhecida por muita gente famosa aí, escritores, palestrantes, apresentadores de programa de televisão.
Então, a Sara fez um monte de amizades, um monte de contatos bacanas que prometem, né? E acharam interessante a proposta de fazer um 7º Sufoex com outros palestrantes de mais países, com trabalhos ainda mais envolventes que possam ajudar a ufologia no seu desenvolvimento. Achei máximo. O 7º provavelmente vem aí. Eu estou achando muito legal a ideia. E eu espero, né, porque a gente está vendo um mundo tão cheio de conflitos, né? Nós estamos aqui em 2024 e tristemente vendo tantas guerras acontecendo, guerras que a gente nem esperava que fossem durar tanto tempo, mas estão durando, né? E esses países, muitas vezes envolvidos nesses conflitos, têm ali pesquisadores da fenomenologia ufológica que não estão tendo a oportunidade de fazer um trabalho aberto, né, livre, por causa desses conflitos, né? Alguns são até convocados, né, para participar desses combates, dessas coisas que são muito desagradáveis, né, muito tristes. Muito triste. Então a gente fica assim um pouco preocupado também, porque a gente sabe que no mundo inteiro nós temos pesquisadores muito bons que certamente têm o maior prazer de colaborar com o 7º Sufoex, de participar, mas que a gente está vendo que eles já estão sofrendo com as dificuldades políticas, financeiras e sociais dessas guerras aí que estão preocupando o mundo inteiro. Pois é. Mas a gente, bom, eu acho que uma das coisas muito importantes, né, que nós fizemos ao longo do Sufoex e que você adotou também, achei muito bacana a continuidade dessa proposta, foi a gratuidade. Né? Era isso que eu ia falar. Pois é, porque a gente sabe, né, que a ufologia tem sofrido muito nos últimos anos com fake news, né? Com pessoas inescrupulosas que estão querendo usar da temática ufológica para ganhar dinheiro, para inventar aí, né, inovações que a gente sabe que não tem valor nenhum para o conhecimento ufológico de fato, e que estão aí se aproveitando da ingenuidade do povo, né, fingindo que tem contato com salvadores da humanidade, ou que podem fazer curas através de contato com alienígenas, enfim, um monte de bobagens que tem aparecido aí mundo afora e que tem atrapalhado muito a credibilidade da verdadeira ufologia. Atrapalhando inclusive o trabalho dos ufófilos, né, que são aqueles que fazem a coleta das informações de base para a ufologia. Então, é muito desagradável a gente perceber que tem muitas pessoas explorando essa temática de maneira inescrupulosa. Nós começamos essa série com gratuidade para que justamente as pessoas sérias e que têm alguma dificuldade nesse momento, né, com tantos entraves acontecendo muito afora, pudessem participar, né, ouvir essas palestras gratuitamente, fazer comentários gratuitamente e conhecer o trabalho desses pesquisadores internacionais. Então, eu achei assim fantástico a ideia de manter a gratuidade, para que todo mundo possa ter acesso a esse conhecimento, a essas informações. Então você realmente está de parabéns mais uma vez pela proposta, pela ideia, e espero, né, que a gente tenha suficiente apoio, incentivo, né, e condições para fazer o 7º Sufoex ainda melhor do que os anteriores. Isso aí. Eu acho interessante fazer um adendo aqui, no momento em que eu falei que eu fiquei muito feliz, né, de ter contatado tanta gente inteligente e interessante para os nossos eventos, a gente mostrou um pouco cada um deles, mas está aí agora para você ver as fotos e os nomes dos nossos palestrantes, né? Estão passando aí para vocês agora. São pessoas sensacionais e com um trabalho maravilhoso. Deixaram um bom legado para o nosso 6º e para o nosso 5º Sufoex. Aí vocês podem ver, né, as fotos e os nomes dos participantes, né, do 5º e do 6º Sufoex. Mais uma vez eu quero aqui agradecer a eles todos, né, pela gentileza que tiveram, né, de apoiar essa ideia da Sara, de reviver o evento. Todos assim dedicaram
parte, né, da sua rotina diária de trabalho, né? Afinal de contas, a maioria dos participantes trabalha, tem uma profissão, tem uma atividade, então resolveram reservar um tempinho gratuitamente, porque eles não receberam nada por esse trabalho, né? Também não pagaram nada para participar, fizeram tudo isso pelo amor que eles têm pela ufologia, pela ufofilia e pela difusão do conhecimento que eles, como nós, achamos importante. Então é muito legal, foi uma honra para mim, e tenho certeza que para a Sara também, contar com a participação dessas pessoas todas que vocês estão vendo aí. E, claro, esperamos tê-las novamente em futuros eventos, não só do SUFOEX, mas também em outras realizações da Sara Braga Eventos Reeducacionais e do programa cultural Maravilhas e Mistérios, que vocês podem acompanhar através desses 2 canais no YouTube, uma série de palestras, eventos e realizações que nós 2 temos feito dentro e fora da ufologia. Afinal, a ufologia não é o nosso único campo de atividade. É isso aí. Fica também o meu eterno e profundo agradecimento a todos os nossos palestrantes e a vocês que assistem os nossos vídeos, nossos conteúdos. E, por gentileza, falando nisso, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e inscrevam-se nos nossos canais. Por favor, ajuda muito e é de grande importância para a gente. Eu quero então agradecer a você aí que está nos ajudando, que está acreditando nesse trabalho da Saber, do programa Cultural Maravilhas e Mistérios. E continue mandando suas sugestões, suas críticas, suas ideias, porque são importantes para a gente, né? Nós não somos os donos da verdade. Nós estamos querendo aprender a fazer o que nós estamos fazendo cada vez mais, para poder oferecer para você aí um trabalho bacana, interessante, instrutivo e engrandecedor, né? Engrandecedor para as nossas vidas e para as vidas de vocês também. A gente acredita que a gente pode dar uma pequena contribuição para um mundo melhor. E eu tenho certeza que esse é o espírito da gente dentro e fora da série SUFOEX. Com certeza. E meu último agradecimento é para o Felipe, porque ele criou essa série fantástica e essencial para a ufologia com seriedade. Muito obrigada. Poxa, É um presente para todo mundo que se interessa e que gosta da temática e que procura estudar coisas sérias sem mistificação. Muito obrigada. Pois é, eu também agradeço a você, né? Porque você sabe, eu fiz esse trabalho com muito pouca ajuda, muito pouco suporte, né? Geralmente, todos esses eventos ufológicos que nós fizemos no passado, tínhamos a ajuda de 1, 2, no máximo 3 pessoas. Sempre foram pequenas equipes. E a sua participação valeu por uma equipe inteira, né? Porque afinal de contas você se esforçou muito, né? Eu vi o tanto que você rebolou para fazer essa coisa acontecer e é o meu também agradecimento por você ter acreditado e revivido isso, e por ser a esposa maravilhosa que você é, a companheira fantástica que você é, que não apenas me incentiva, né, a retomar todas essas atividades, algumas das quais eu já tinha até desistido, mas que a Sara, com a inteligência, com o brilhantismo dela, com a curiosidade dela, que é muito parecida com a minha, resolveu retomar. Então, meu agradecimento também a você, pela companheira que você é, pela pessoa que você é, pela amiga que você é e pela esposa que você é, acima de tudo, né? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu fico sempre muito feliz de saber que o nosso público está gradualmente crescendo e crescendo com pessoas inteligentes, sensíveis, né, que querem, assim como nós, uma realidade que seja melhor para todos. Um mundo de mais paz, conhecimento e construção positiva para cada um de nós. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau.